Olá! Este é o CDL, Curso de Dinâmicas para Líderes, segundo nível. Muitos de vocês participaram do CDL primeiro nível como cursista ou monitor. Se esse é o seu caso, parabéns! Agora chegou o momento de aprofundarmos mais o nosso trabalho. Mas se você ainda não fez o CDL primeiro nível, não se preocupe. Este curso é independente e todas as dinâmicas e palestras são feitas para que o seu aproveitamento seja o melhor possível. Bem, antes de iniciar nosso curso, vamos entender um pouco melhor o que é o CDL segundo nível e por que esse método revoluciona a maneira de trabalhar com os jovens. Hoje, há uma crise na pastoral da juventude, provocada pela falta de líderes com clareza de metodologia e proposta pastoral. Caímos num círculo vicioso. A falta de clareza de horizontes é causada pela rotatividade de lideranças. E a rotatividade é causada pela falta de clareza de horizontes. Precisávamos de um atalho. Daí a proposta do CDL segundo nível de ser um curso intensivo para criar novo ânimo e uma nova geração de líderes com metodologia e clareza de projeto pastoral. O curso é uma maneira prática e criativa de aprofundar importantes temas relacionados com a evangelização da juventude, como o documento 85 da CNBB, Evangelização da Juventude, Desafios e Perspectivas. Há uma vantagem. Não há necessidade de trazer peritos de fora. Podemos treinar nosso pessoal para dar o curso para os outros. Assim, promovemos o protagonismo e o espírito missionário dos jovens. E deslanchamos um processo de evangelização que provoca forte motivação e entusiasmo. O CDL segundo nível é um projeto que cria identidade, entusiasmo e mística, motivando o jovem a se entregar a uma causa maior. A evangelização da juventude depende do domínio de alguns temas que são fundamentais para a capacitação e consciência crítica dos jovens. Os temas são: resgatar a experiência do passado, memória histórica, a gradualidade dos processos de educação na fé, espiritualidade que liga fé e vida, a centralidade da palavra de Deus, aprofundar a opção pessoal por Jesus Cristo, despertar para a centralidade da Eucaristia, fazer experiência de uma igreja encarnada na realidade, despertar a consciência crítica e a dimensão política da fé, ajudar o jovem a definir seu projeto de vida, capacitação técnica para passar do discurso à ação. O CDL segundo nível é um pouco mais exigente que o primeiro nível. Há mais palestras e o conteúdo é um pouco mais complexo. No entanto, a estrutura do curso foi elaborada visando um aproveitamento racional do tempo e um aprofundamento gradual nos temas. Assim como a construção de uma casa, cada palestra ou dinâmica é como um tijolo que o construtor acrescenta, servindo um de base para o outro. Seguindo as orientações contidas no manual, o seu curso terá tudo para ser muito bom. E qual é a duração do curso? O roteiro deste curso é bastante extenso e intenso, porém pode ser usado com flexibilidade, de acordo com as necessidades do grupo e da realidade local. Há diferentes possibilidades, mas o ideal é programar o curso para um final de semana prolongado que possibilita um curso de 3 dias e meio, como fazemos para os cursos nacionais. Assim, teremos uma experiência mais forte, aprofundando mais temas essenciais e tendo uma visão do todo. Caso não consiga um fim de semana prolongado, é possível reproduzir o curso em um fim de semana, iniciando na sexta-feira à noite e terminando no domingo. Nesse caso, eliminamos alguns temas e é organizado em nível de paróquia. A primeira opção dá mais resultado quando o curso é organizado em nível diocesano ou interdiocesano. O manual do CDL apresenta ainda outras formas de utilização do curso. Assim como o CDL primeiro nível, este DVD não substitui a leitura do livro. É preciso compreender que o DVD e o livro são as duas faces de uma mesma moeda. O livro traz todas as informações detalhadas do curso, tais como o horário, explicações das dinâmicas, conteúdo das palestras e anexos que enriquecem a preparação. Já o DVD é uma visualização das dinâmicas e palestras com o depoimento de pessoas com ampla experiência neste campo.
Assim, livro e DVD se complementam, oferecendo à equipe coordenadora os principais ingredientes para a realização de um ótimo CDL. O sucesso de um bom curso depende em grande parte de uma boa equipe coordenadora. Como dissemos, o CDL segundo nível não é um curso para iniciantes. Os jovens que integram a equipe coordenadora devem ter uma boa experiência na vida pastoral das comunidades. A equipe coordenadora deve ser competente e dedicada para preparar e coordenar um curso com certa complexidade. E desta forma, as palestras, dinâmicas e celebrações produzam o efeito desejado. Devido à complexidade do CDL segundo nível, diferente do que o primeiro nível, recomendamos que haja 2 coordenadores gerais, com sintonia entre eles, e um coordenador de infraestrutura. Além de coordenar todo o curso, os coordenadores gerais têm como função principal treinar bem os monitores. O CDL quer formar monitores que são sujeitos e sabem pensar por si. Os coordenadores gerais precisam ter a capacidade de perceber uma tarefa ou palestra mal preparada, apontar os erros e marcar outro ensaio. Para o treinamento, usamos o mesmo método do CDL primeiro nível, que, aliás, é um método que tem revolucionado o treinamento das equipes. A qualidade do curso depende da aplicação deste método. É muito importante que os coordenadores entendam que no momento em que se abandona o método de treinamento, o CDL perde sua força. O CDL propõe o seguinte esquema de treinamento. O monitor apresenta sua tarefa ou palestra como se estivesse já no curso. Em seguida, o coordenador pede aos demais membros da equipe para apontar os erros e acertos e, ao final, ele resume as sugestões e acrescenta suas próprias ideias. Para finalizar o treinamento, todos devem ler no livro os passos da aplicação da dinâmica ou sequência de ideias da palestra. Assim, é possível verificar se há erros que precisam ser corrigidos. Além dos 2 coordenadores gerais, deve-se montar uma equipe de infraestrutura com um coordenador para tomar conta das refeições, secretaria e outros assuntos relacionados diretamente ao bem-estar dos participantes. O coordenador da equipe de infraestrutura é uma peça-chave. Vejamos algumas qualidades e habilidades das pessoas que estão na coordenação. Ter visão de conjunto, saber lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, motivar os membros da equipe, delegar funções e tarefas evitando centralizar as decisões, dar atenção à tarefa do momento e pensar adiante, administrar conflitos e tensões, criar um ambiente com espírito de acolhida, amizade e dedicação a uma causa. Na sabedoria do povo, um bom coordenador não é alguém que faz o trabalho de 10, mas o que sabe fazer 10 pessoas trabalharem. O CDL segundo nível é mais complexo. Por isso, é mais fácil trabalhar com monitores que já monitoraram o primeiro nível e já mostraram capacidade e responsabilidade. Contamos com a graça de Deus, mas Deus também conta com nossa competência e talentos para tocar no coração dos jovens. Algumas palestras exigem preparo teológico maior. Nesse caso, elas podem ser feitas por religiosos ou agentes de pastoral com experiência na área, mesmo que eles não possam ficar o tempo todo no curso. Claro que o ideal é que todos os palestrantes permaneçam no curso, se entrosem com os participantes e assumam também outras tarefas. O ensaio das palestras visa avaliar o conteúdo, a pedagogia de apresentação e a capacidade de não estourar o limite de tempo estabelecido. A complexidade do curso não deve assustar os monitores. O livro do CDL traz uma lista de todo o material necessário para o curso. Quanto maior for o tempo de preparação, menor serão as surpresas indesejadas e o curso atingirá seus objetivos com maior eficácia. Nessa fase, há 3 segredos: preparar-se bem, agendar o curso com antecedência para que as equipes tenham tempo de se preparar
e ter fé na presença de Cristo, que nos convoca como discípulos e discípulas e nos envia em missão. Esse DVD é baseado em um curso de 3 dias e meio e seguirá a ordem cronológica das atividades. Para facilitar a utilização, vamos dividi-lo em 5 blocos principais: introdução, formação progressiva, espiritualidade que liga fé e vida, definição de projeto de vida e capacitação técnica. Em cada bloco você encontrará palestras, dinâmicas e celebrações. Caso vocês decidam fazer o curso com menos dias, vejam as adaptações sugeridas que estão no livro do CDL. O curso apresenta de maneira dinâmica os temas centrais que precisam ser estudados pelas lideranças que desenvolvem um trabalho pastoral com jovens nesse novo contexto cultural da pós-modernidade. São as peças necessárias para montar o quebra-cabeça que compõe a visão global do conteúdo e da metodologia da Pastoral da Juventude. Para se ter uma visão do curso como um todo e para evitar a fragmentação, recomenda-se a montagem de um painel na sala de palestras, onde o nome de todas as atividades vão sendo acrescentados progressivamente após a sua execução, separando-as por blocos. Somente com empenho e dedicação construiremos uma igreja mais engajada, atenta aos desafios de hoje. O florescimento do reino de paz e de justiça vai depender, é claro, da graça de Deus, da nossa competência e seriedade e do nosso compromisso batismal como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo no anúncio e na prática do Evangelho. O CDL segundo nível fala disso. O CDL vai começar. Na manhã do primeiro dia, a equipe coordenadora prepara o local e recepciona os participantes. É importante não se esquecer de verificar com certa antecedência se todo o material está separado para ser levado ao local do curso, desde fichas, pastas, crachás, anexos, materiais de jogos, aparelhos audiovisuais necessários e todo o material geral e específico para a celebração, além de, claro, preparar bem o ambiente para proporcionar uma boa acolhida a todos os participantes. O livro possui um anexo que pode ser usado para checar o material e verificar se está faltando algo. É importante que, desde o início, os participantes se sintam à vontade, facilitando assim o entrosamento. Após o almoço, faça uma breve oração inicial. No livro você encontra um modelo para esta oração. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é preciso repartir melhor o pão. Grupo humano, entre os participantes do curso existem pessoas mais extrovertidas e outras menos. A apresentação é uma forma de quebrar o gelo entre os participantes, proporcionando um clima fraterno e jovial.
É a primeira vez que eu participo do CDL. Para mim está sendo muito bom. Que eu trago assim a minha perspectiva, né, como da primeira, é a missão que a gente tem que levar para o jovem de lá. Essa como você diz, é uma primeira porta. É interessante desenvolver uma dinâmica de apresentação para facilitar o entrosamento dos participantes e criar um clima descontraído. O livro apresenta sugestões de uma apresentação simples. A dinâmica do pintinho e do ovo pode ser outra opção, quando há tempo para isso. Frequentemente não há tempo. A gente aprende com convivência, que a gente fala que cada CDL é único, né? A necessidade de clareza de projeto pastoral. Isso que vamos tentar passar para vocês aqui. Então, o objetivo é muito importante. A apresentação dos objetivos logo no início do curso expõe aos participantes a direção que se pretende seguir. É como se fosse um mapa de viagem onde são definidas as estradas que devemos pegar, os pontos de parada e o local de destino. A apresentação dos objetivos do curso não deve ser simples apresentação de uma lista. O monitor procura fazer a relação entre esses objetivos e a vida dos participantes, mostrando a importância para o crescimento pessoal, para a construção da comunidade e para a transformação da sociedade. Os cursistas devem perceber que os objetivos respondem às necessidades urgentes que estão sentindo. Portanto, aumenta a expectativa e a motivação para participar do curso e quanto mais motivados, mais vão beber da fonte que é o CDL. Os objetivos do CDL segundo nível são: apresentar uma visão global da metodologia, da mística e dos objetivos da Pastoral da Juventude. Um curso destinado a jovens e assessores adultos com engajamento no trabalho pastoral. Aprofundar o CDL primeiro nível. Usar a metodologia indutiva que proporciona a interação entre teoria e praxis. Buscar inspiração no documento 85 da CNBB, Evangelização da Juventude, Desafios e Perspectivas. Oferecer um curso que pode ser reproduzido para atingir outros jovens. Estudar os temas centrais que as lideranças precisam dominar para evangelizar os jovens. O CDL utiliza um método que revoluciona a maneira de trabalhar com jovens e forma pessoas com capacidade de pensar por si. É um método que parte da experiência para a teoria, utilizando dinâmicas para criar situações em que as pessoas aprendem fazendo. Esse princípio pedagógico mostra que a melhor maneira de aprender uma coisa é ensiná-la aos outros. A metodologia de treinamento da equipe simula a situação real. Trata-se de um método de treinar habilidades e formar hábitos que são integrados de maneira permanente na personalidade do jovem e no seu próprio estilo de liderança. A variedade de dinâmicas cria um ambiente de participação, alegria, evitando o cansaço e a monotonia. O curso do CDL é um tipo de kit faça você mesmo, que facilita a reprodução em nível local, diocesano e interdiocesano. Isso é terremoto ou é pai matando filho? Por isso que eu nem leio jornal. É porque hoje em dia a juventude não quer mais saber de nada. Isso é verdade. Não quer saber de nada, não tem compromisso, responsabilidade, PJ. Lembra quando você era coordenador do grupo, Fábio? Nem me lembra. Tava não. Tratei logo de jogar a bomba pra outro, você lembra? Lembro. Passou a bomba pra mim? O teatrinho é uma maneira dinâmica e atraente de trazer para dentro do curso os problemas e desafios que a Pastoral da Juventude local e os grupos de jovens enfrentam no seu dia a dia. Não queremos apresentar um curso acadêmico e teórico, divorciado das dificuldades reais que as lideranças enfrentam. Iniciamos com os desafios reais
para manter os pés na realidade durante o curso. As palestras dinâmicas, debates, devem abrir perspectiva de solução e fortalecer a ação evangelizadora dos jovens. Eu aprendi no CDL que o segredo é anotar. Anotei também a questão da rotatividade no grupo, que é um entra e sai danado, né? Anotei também. Não, fora os oba-oba, né? Tipo os caras assim, como eu vou falar aqui, né? Assim, tipo, né? Vai lá só pra dar uns bitoquinhos nas meninas. Né? Esta dinâmica bastante divertida leva a uma reflexão sobre os problemas enfrentados e a necessidade de se promover processos eficazes de evangelização dos jovens em um novo contexto cultural de hoje. Ninguém hoje tem mais esperança, não? É isso! É isso! É isso aqui, truco! Não é nada disso não! Esperança! É isso que eu não posso perder, eu não posso perder a esperança! Eu tô aqui, é pra tornar esse mundo melhor! Ao final, o monitor ou a monitora poderá abrir um espaço para troca de experiências entre os cursistas. Um problema crucial hoje é a falta de memória. Vivemos uma cultura do imediatismo, da superficialidade e do esquecimento. Tudo parece descartável. Evangelizar é remar contra a corrente. E o nosso bate-papo agora não tem o objetivo de ser saudosista, né? A gente vai voltar um pouco lá atrás, nas raízes da nossa história de pastoral da juventude. Evangelizar a juventude não é algo novo. A igreja não está começando do zero. A experiência acumulada ao longo dos anos serve de inspiração e compromisso para as novas gerações. Frente a esse desafio de evangelizar a juventude contemporânea, há lições e pedagogias que precisamos levar em conta. O passado é fonte de inspiração e identidade. Abre horizontes importantes para o trabalho pastoral hoje. A nossa história pastoral começa lá, desde as sementes da ação católica, né? Para dinamizar a apresentação do tema, o monitor responsável pode usar frases marcantes, imagens, músicas, retratando a realidade de cada década, começando com a década dos anos 60 e a ação católica especializada, e passando pelas décadas de 70, de 80, de 90, os anos 2000 em diante. As músicas e as imagens são uma maneira de levar os cursistas de volta às épocas anteriores e captar não somente pelo cérebro, mas também pelos sentimentos e imaginação, o espírito e os desafios enfrentados pelas gerações anteriores de jovens. O palestrante precisa ser criativo, mas trabalhar dentro dos limites do tempo. Há uma lição importante. Cada época traz novos desafios e mentalidades. Não precisamos mudar tudo, mas sim adaptar nossos enfoques e métodos para não ficar irrelevantes. Na pastoral da juventude, ou evoluímos ou morremos. Esta dinâmica dos nomes visa descobrir o nível de consciência crítica e da ingenuidade dos participantes. Os verdadeiros objetivos e valores pessoais são revelados através da identificação ou rejeição que fazemos de outras pessoas. A dinâmica está dividida em 2 momentos: votação dos nomes e avaliação dos resultados. Antes do curso, a equipe de coordenação elabora a lista de pessoas a serem votadas. Na lista, devem constar personalidades da igreja e da sociedade civil, pessoas que manipulam, exploram ou alienam o povo, pessoas que se colocam ao lado do pobre de maneira ingênua e outras de maneira libertadora e crítica. O desafio é encontrarmos nomes que sejam conhecidos pelos jovens que farão o curso, pois frequentemente conhecemos somente os modelos projetados pela TV. Durante 10 minutos, cada um deve escolher na lista as 3 pessoas que mais admira e as 3 pessoas que mais desagrada, e escrever os motivos da escolha ao lado de cada nome. Posteriormente, uma equipe de 4 pessoas faz a tabulação dos nomes votados.
Neste primeiro momento, é feita apenas a votação e tabulação dos dados. A avaliação dos resultados desta dinâmica é feita no dia seguinte. Neste segundo bloco, aprofundaremos o processo formativo. Esse processo depende do princípio da gradualidade pedagógica. Mas o que é a gradualidade pedagógica? Gradualidade pedagógica é todo o processo formativo cuja metodologia respeita a necessidade de tempo para o aprofundamento e crescimento. A educação na fé, a consciência crítica, o compromisso e a conversão não acontece do dia para a noite. Não existe fórmula mágica pelo qual, num encontro de final de semana ou em pouco tempo, o jovem se comprometa com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo. Para que isso ocorra, são necessários 3 elementos: paciência, metodologia de trabalho e compromisso a longo prazo. Neste bloco, estudaremos os seguintes temas: os níveis de evolução da pastoral da juventude, as etapas de evolução individual de uma fé comprometida e as etapas de evolução de grupo. São 3 temas diferentes. O primeiro tema, de níveis de evolução da pastoral da juventude, apresenta um enfoque organizacional, apontando as áreas mais fracas que merecem receber atenção. O segundo tema, de etapas de evolução, aponta para um enfoque de crescimento pessoal, que passa por estágios, assim criando uma fé comprometida. O terceiro tema, das etapas de evolução de grupo, acrescenta o enfoque de crescimento de grupo, que também passa por estágios. Continuando nesse bloco de formação progressiva, nós vamos começar agora a falar sobre os níveis de evolução da evangelização da juventude. Para começar, é importante nós pensarmos então numa metodologia que facilite esse processo. E é necessário uma metodologia que não infantilize o jovem e não limite seus horizontes. O objetivo desta palestra é apresentar uma visão global dos diferentes níveis de evolução para que a ação evangelizadora da juventude seja bem-sucedida. O enfoque dessa palestra é organizacional, ou seja, somente conhecendo os diferentes níveis de evolução por que passa a juventude é que vamos identificar os avanços e as lacunas da pastoral da juventude em uma comunidade ou diocese. Quando despertamos nos jovens essa visão, eles passam a observar a realidade de forma mais ampla, não se deixando levar por particularidades e detalhes secundários. Os níveis que se complementam são os seguintes: organizar eventos para os jovens, organizar grupos de jovens, organizar os diversos grupos em rede, conscientizar os jovens sobre o projeto da Pastoral da Juventude, levar em conta que o crescimento na fé se dá por etapas. Esta visão de níveis fixa metas concretas e desafia a Pastoral da Juventude a sair da mesmice e avançar para águas mais profundas. Caso contrário, cai numa superficialidade que afasta os jovens. Como observamos, os 5 níveis se complementam e juntos desenvolvem aquilo que chamamos de processo. Essa deve ser a palavra-chave. Se ficamos apenas na primeira fase, o resultado será superficial, não despertará compromisso e não formará líderes. Assim, somos desafiados a escolher entre uma pastoral de eventos ou uma pastoral como processo. Muitas vezes, a primeira opção de apenas promover eventos massivos pode dar a falsa impressão de que tudo está bem. Mas como a gente diz, pode ser apenas fogo de palha. Já a pastoral como processo é mais sólido e, é claro, mais trabalhosa. É como se fosse um fogo feito de lenha e de lenha muito boa. Agora, a pastoral como processo não exclui a realização de eventos de massa. Ao final, o coordenador deixa 2 perguntas para o grupo. Em que nível se encontra a pastoral da juventude em sua diocese?
Que pistas pastorais devemos adotar para organizar ou fortalecer os níveis inexistentes ou enfraquecidos? Essas duas perguntas ajudam os participantes a confrontarem os níveis que foram apresentados com a situação pastoral na sua paróquia, forania ou diocese. Assim, ele vai poder descobrir os níveis mais fracos ou inexistentes, percebendo o que deve priorizar ao voltar para a sua base. Para essa dinâmica, os participantes são divididos em 5 grupos que já devem ter um local pré-determinado para se reunir, facilitando o aproveitamento do tempo. Cada grupo recebe 2 textos para refletir e escolhe um coordenador ou coordenadora e alguém para secretariar e apresentar as conclusões no plenário. Cada grupo deve responder 2 perguntas. Que ideias coincidem com sua experiência? Qual a importância de uma visão de crescimento por etapas para nosso trabalho com jovens? Não se pode esperar de um jovem que acabou de entrar em um grupo o nível de conversão e de compromisso de um jovem já comprometido. Há etapas a serem descobertas e percorridas. Etapas vão amadurecendo pouco a pouco o compromisso com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo. Cada etapa abre horizontes ao jovem para definir o seu projeto de vida. O percurso proposto leva a uma fé comprometida com a realidade. Um coordenador que desconhece essas etapas tem dificuldade de respeitar o ritmo de crescimento dos iniciantes e, frequentemente, cai no vanguardismo e elitismo. Acaba perdendo jovens e fica sozinho. A Pastoral da Juventude do Brasil e da América Latina sistematizaram 7 etapas de crescimento para os grupos: descoberta do grupo, descoberta da comunidade, descoberta dos problemas sociais, descoberta de uma organização mais ampla, descoberta das causas estruturais, descoberta da militância ou compromisso, descoberta das etapas percorridas. Essas 7 etapas se complementam e abrem horizontes mais amplos. Com uma visão mais crítica, os jovens perceberão que uma cultura do individualismo e do consumismo limita a visão do mundo e o sentido da existência. No horário estipulado, os grupos retornam ao plenário para compartilhar o que foi discutido. No final do plenário, o coordenador faz algumas observações. Não é necessário que todos os membros tenham esta visão de etapas. Basta que quem estiver na frente tenha o mapa do caminho a ser percorrido. Também é importante ressaltar que essas etapas não são etapas de grupo, mas sim etapas individuais. Na palestra seguinte, o estudo das etapas de grupo complementará esta visão de etapas individuais. Após a apresentação dos grupos, é feita a leitura do anexo, a Águia, Deus nos chama para ampliar os horizontes. Antes de encerrar o primeiro dia, é preciso encaminhar as diferentes equipes do curso. O bom andamento do restante do curso vai depender do bom encaminhamento das diferentes equipes. Algumas equipes são formadas previamente, portanto agora é somente questão de comunicar os nomes. Outras equipes são formadas neste momento e, para isso, solicitam-se voluntários, como, por exemplo, a equipe de animação. Antes de dormir, as equipes devem se reunir para prever encaminhamentos e marcar outras reuniões durante o curso. Cada equipe deve ter um coordenador. Durante todo o curso, 2 dinâmicas vão ajudar no entrosamento e na criatividade dos participantes: o assassino da escova de dentes e mural do povo. A dinâmica do assassino da escova de dente tem como objetivo quebrar o gelo, criar um espírito de diversão e humor e entrosar os participantes durante o curso. O assassino mata as pessoas mostrando uma escova de dentes e dizendo: "Você está morto". A pessoa morta deve escrever seu nome, lugar e horário do assassinato numa cartolina grande, fixada na parede, em local de grande circulação.
mas não deve revelar o autor do assassinato. O livro do CDL traz mais detalhes sobre essa dinâmica. O mural do povo deve ser afixado em local onde os jovens permaneçam grande parte do tempo. Não há uma regra sobre o que escrever, desenhar ou colar. Isso fica a critério da criatividade e da consciência crítica. É importante deixar alguns pincéis atômicos, revistas, jornais, cola e tesoura próximos ao mural para facilitar a dinâmica. Os cursistas, geralmente, eles escrevem as situações que mais chamaram a atenção deles durante o curso. Por exemplo, a fala de algum monitor ou cursista, uma ideia ou discussão ocorrida dentro de uma palestra ou durante uma dinâmica, falam sobre o assassino da escova de dente ou alguma brincadeira que tenha rolado durante o curso. Enfim, o mural do povo ele serve como um informativo para os principais acontecimentos durante o curso. O primeiro dia culmina com a celebração eucarística dos mártires da caminhada. É o momento em que se faz memória do grande mártir Jesus e de todas as pessoas que deram a vida por causa de seu compromisso com os valores do Evangelho. Só vale a pena viver por uma causa se valer a pena morrer por ela. Só vale a pena viver por uma causa se valer a pena morrer por ela. Santo Ireneu dizia da igreja primitiva, que sofria muita perseguição, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Os jovens não podem deixar morrer a memória dos muitos mártires da América Latina, que nos apontaram o caminho da justiça e da paz e viveram seu compromisso de fé até as últimas consequências. A terra para quem nela trabalha. Operário esperança que vela, operário suado sem fala. Morro por uma causa justa. Só vale a pena viver por uma causa se também valer a pena morrer por ela. Só vale a pena viver por uma causa se valer a pena morrer por ela. O tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais, sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ser voz, dever, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar. A gente tem uma diocese muito extensa, então levar a formação para o jovem na diocese é difícil. E com o CDL foi uma ferramenta a mais para aproximar mais esse jovem da formação e também do trabalho da Pastoral da Juventude, tendo em vista que os grupos têm muita necessidade de formação. O CDL tem contribuído em vários aspectos. Um primeiro aspecto, proporcionando uma maior dinamicidade nos encontros dos jovens. E num segundo momento, essa conscientização. Porque a gente que trabalha com pastoral, a gente vê a necessidade de dinamizar essas coisas, que é importante, para não ficar na mesmice. Há 2 anos atrás, tínhamos apenas 2 grupos de pastoral de juventude. Hoje nós temos 8, graças ao CDL.
Então, além de contribuir com a formação de jovens, o CDL vem nos dando elementos também para contribuir para a formação de leigos na nossa diocese. Para nosotros fue una herramienta muy importante porque era el momento donde el instituto estaba buscando propuestas formativas y el CDL en ese contexto cayó muy bien porque se constituyó en un medio para evangelizar y formar a los agentes pastorales que estaban buscando una herramienta de evangelización a sus pares, propiamente a través de la Pastoral de Juventud. Esse momento celebrativo se baseia na parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 15. O anexo do livro do CDL traz detalhes para a realização desse momento. É importante criar um ambiente de celebração que facilita a interiorização e o contato com o sagrado. Os símbolos e gestos devem comunicar a necessidade de preparar a terra, que simboliza a cultura juvenil e o coração do jovem, para que este possa colher a semente da palavra e dar fruto. A equipe prepara antes o local montando um caminho com papel manilha, rochas, espinhos, terra boa, galho seco, etc. Enquanto o texto bíblico é proclamado, um jovem realiza as ações. A palestra Etapas de Evolução de Grupo fecha o segundo bloco de nosso curso. O trabalho em grupo é amplamente utilizado em nossa sociedade e um bom líder deve dominar este tema. Os grupos de jovem são a base da pastoral da juventude. Sem grupos, há somente generais sem tropas. Saber trabalhar com grupos, portanto, é fundamental. Assim como as pessoas, os grupos passam por etapas e conhecer essas etapas ajuda o coordenador a encaminhar o processo que leva ao compromisso e à educação na fé e facilita a transição para etapas mais avançadas. Essas etapas são como um mapa que ajuda o coordenador a acertar o caminho. É importante levar em conta que não se pode, porém, organizar as etapas como numa escola, onde os alunos passam por um novo estágio a cada ano. Na escola, funciona um sistema de educação formal. Na pastoral, trabalhamos com a educação não formal. Os jovens participam na medida em que conseguimos motivá-los. Segundo os estudiosos, são 4 as etapas para a evolução de grupos. Etapa inicial. Nesta etapa, procura-se estabelecer a confiança. É uma etapa de exploração. Etapa de transição. Trata-se de uma etapa em que é preciso superar a resistência que vem da preocupação com o controle, a luta de poder, o medo da autorrevelação e de arriscar-se. Etapa construtiva. Aqui o grupo se torna comunidade e se compromete. Etapa final. Neste processo, verificamos que, mesmo após o término do grupo, seus líderes continuam engajados em outros ambientes. Esta palestra não pode ser somente acadêmica. O palestrante deve fazer relação da teoria com exemplos reais, tirados da vida dos participantes e seus grupos. Os participantes se sentirão empolgados e motivados na medida em que vão reconhecendo situações concretas que eles estão vivendo ou viviam no passado com seus grupos. E, ao mesmo tempo, o palestrante vai apresentando soluções para os impasses. Durante a palestra, são feitas perguntas para envolver os jovens. Assim como a água é importante para o crescimento da planta, a espiritualidade alimenta nossas vidas e nos fortalece no compromisso de batizados. Os valores do Evangelho rompem com o círculo da morte que aprisiona tantas pessoas, privando-as de sua dignidade.
A espiritualidade bíblica e eucarística é encarnada na realidade e está comprometida com a sua transformação. 5 temas serão tratados neste bloco: a justiça social como elemento construtivo da evangelização, a centralidade da Eucaristia e o mistério pascal, meditação orientada, dimensões da formação integral e espiritualidade que dá unidade à vida. O objetivo do jogo é levar os participantes a enxergar os mecanismos de dominação em nossa sociedade. Uma sociedade que produz ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres. E também entender a dimensão social da fé e sensibilizar os jovens sobre o contexto de injustiça social em que vivem. O jogo tem como fundo teológico o Êxodo, que é o acontecimento central do Antigo Testamento. Nosso Deus atua dentro de nossa história. Nessa dinâmica, formam-se grupos de 5 a 7 pessoas. Um anexo do livro traz detalhes dos materiais necessários. Todos os itens já devem estar preparados quando os participantes chegarem. Em cada jogo, há um banqueiro que coordena e explica as regras quando necessário. Uma boa dica para os banqueiros é que eles joguem entre si antes da dinâmica para entenderem o jogo e esclarecer as dúvidas. Nós partimos daqui, vamos jogar os dados e vamos lendo as cartas. Quando sair para tirar uma carta, egípcios tiram carta desse monte, hebreus tiram carta desse monte e realizam a tarefa que estiver na carta. A dinâmica está baseada no jogo muito conhecido, chamado Banco Imobiliário. Só que as regras são completamente modificadas para se encaixar dentro dos objetivos da dinâmica. O jogo é feito entre hebreus e egípcios, num ambiente de muita participação e humor. Os banqueiros que coordenam o jogo em cada mesa devem ter clareza de que não se trata de somente uma brincadeira. Devem estudar bem a explicação e regras no livro e se preparar bem. O banqueiro faz a leitura das regras 1 a 5. Não é conveniente ler todas as regras no início. As demais regras precisam ser lidas quando surge a necessidade. Quando houver alguma dúvida, o banqueiro consulta e lê a regra em questão. Convocação para o exército. Hebreu, você paga R$5 aos egípcios, então me dá R$10 para cada egípcio. Dá R$10 que eu troco aqui e tira uma carta. Tira aqui uma carta. Dá 15 para ele. Mas você viu que foi a sorte. Ninguém aqui tá sacaneando. Você tirou. Terminado o jogo, que dura cerca de 1 hora, faça uma avaliação para que, a partir das conclusões, chegue-se a uma análise crítica das relações sociais em que vivemos, reafirmando e redefinindo o nosso papel como cristãs e cristãos. Para facilitar a avaliação, riscam-se 3 colunas no quadro negro. Em cima das colunas são colocadas as perguntas. O que você sentiu no jogo? Como isso se aplica à nossa sociedade hoje? O que tudo isso tem a ver com nossa fé? Enquanto o monitor coordena o debate, outro escreve no quadro negro as respostas dadas no plenário. Quando terminar a terceira pergunta, o monitor responsável escreve uma 4ª pergunta em cima de uma 4ª coluna. Como superar uma sociedade de dominação? Esta pergunta não pode ser colocada na louça no início, com as 3 perguntas anteriores, para não condicionar o debate. Após o término da avaliação, são distribuídos 2 textos: O Elefante Acorda e As Lagartas Processionárias. Os participantes recebem 2 textos: A Vocação de Moisés e a Análise Crítica da Organização Social. O objetivo dessa dinâmica é levar o jovem a enxergar as raízes e as causas das estruturas sociais, passando de uma consciência ingênua para uma consciência crítica.
Para superar o pecado social, não basta suavizar os efeitos. Tem que incentivar a formação de líderes solidários, com consciência crítica, para atingir as raízes mais profundas, as causas estruturais. A erva daninha é eliminada somente se arrancada pelas raízes. O estudo do texto também tem como finalidade despertar o jovem para a necessidade de ler textos mais densos e consistentes e superar uma situação em que sua única fonte de informação é a televisão. Trata-se de algo difícil para a atual geração digital. Sem o hábito de leitura, porém, os jovens ficam com uma visão ingênua e fragmentada do mundo onde vivem. A leitura capacita o jovem para seguir uma linha de pensamento lógico, que requer a capacidade de classificar, de raciocinar, de avaliar objetivamente e perceber as pistas de solução para os impasses. São habilidades fundamentais de um líder. O estudo do texto é individual e os participantes são orientados a sublinhar as ideias importantes. Não haverá plenária, mas isso não deve ser informado aos participantes para não prejudicar o trabalho. Chegou a hora de avaliarmos a nossa dinâmica dos nomes. Os resultados podem revelar os valores e contravalores presentes no grupo. Revelam também o grau de consciência crítica e a visão de Deus, de Jesus e da religião. O resultado da votação revela o nível de consciência e ingenuidade frente às grandes questões da sociedade onde vive o jovem. Revela sua visão de religião, uma religião mais ingênua, mais mágica ou mais libertadora. O monitor que coordena o plenário não deve impor suas ideias, mas deixar o grupo livre para analisar os resultados e fazer ligação com a sociedade em que vive. Aqui é importante seguir o método Paulo Freire, evitando uma educação bancária que dá as respostas prontas e não estimula a capacidade de pensar e descobrir por si. A consciência crítica não se impõe, se conquista, e isso leva algum tempo. O fato de não revelar o nome dos votantes evita os bloqueios emocionais e dá mais liberdade para as pessoas refletirem sobre sua postura e abrir-se para novas ideias. Ao fim do debate, o monitor responsável lança a pergunta: a partir deste resultado, que tipo de fé estou vivendo hoje? As dinâmicas anteriores tiveram como finalidade despertar para a consciência de que a justiça social é um dos grandes objetivos da evangelização. A palestra Pistas para Superar uma Sociedade de Dominação traz o tema de esperança e algumas pistas de saída para uma sociedade excludente. Trata-se de um contraponto para pessimismos do tipo sempre foi assim, que adianta tentar fazer alguma coisa, por mais que você tente mudar, sempre fica no mesmo, e assim por diante. Os principais pontos a serem abordados na palestra são: os grupos de jovens são células de construção de um projeto maior, a importância do processo democrático nos grupos, ligar fé e vida, trabalhar o micro e o macro processo. As contradições da proposta do neoliberalismo são mais claras hoje, depois da crise financeira mundial. Pensar globalmente e agir localmente. Promover projetos específicos, concretos e que dão resultado. Promover a espiritualidade de esperança para evitar o pessimismo. Há somente 30 minutos para a palestra. Portanto, o palestrante não pode fazer grandes aprofundamentos. No site do CCJ, onde se encontra todo o material de apoio para o CDL, existe um arquivo com a música de Bob Dylan, Blowing the Wind. Recomendamos que essa música seja usada ao fim da palestra. A
Após enfocarmos a justiça social como elemento constitutivo da evangelização, passamos agora para o segundo tema deste bloco, a centralidade da Eucaristia. A palestra e as dinâmicas deste tema têm por objetivo levar os participantes a uma vivência da Eucaristia e a um aprofundamento bíblico e catequético. Na Eucaristia, celebramos acontecimentos fundantes de nossa fé: a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, o mistério pascal. O trabalho de grupo tem como objetivo levar os jovens a ter contato direto com os textos bíblicos e discutir sua relevância para a nossa vida e sociedade hoje. Também tem como meta levar os jovens a aprender a manusear a Bíblia e perceber a importância da Palavra de Deus como fonte inspiradora de todo o trabalho pastoral. Esse tema será trabalhado em 5 etapas. Grupos para estudar os textos bíblicos, palestra A Centralidade da Eucaristia na Vida dos Cristãos, celebração da Ceia Pascal, dinâmica Mistério Pascal e celebração eucarística, a Nova Ceia Pascal. Há contradição entre a centralidade da Eucaristia na teologia e a prática dos jovens valorizar muito pouco a missa dominical. Uma das causas, não é a única, é o pouco conhecimento catequético e bíblico do significado desta celebração central da fé cristã. Com o trabalho de grupo, contato com os textos bíblicos, a palestra e as celebrações, procuramos contribuir para a superação desta dificuldade. Eu tento sempre mostrar esse significado que a missa tem para mim, pessoalmente, para que elas também percebam quão importante é a missa no nosso dia a dia. Os participantes são divididos em grupos e cada grupo elege uma pessoa para coordenar e outra para secretariar. Em seguida, localizam na Bíblia os textos indicados e alguém faz a leitura. Segue-se um momento de discussão, onde os membros do grupo são convidados a responder às seguintes perguntas: quais são as ideias que chamam a atenção nestes textos? Em que sentido muda a tua compreensão da missa? Quais são as consequências desta visão da missa para a nossa vida particular, nossa comunidade e nossa sociedade? Este trabalho em grupo cria um clima preparatório para a palestra que será apresentada em seguida. Esta palestra é uma das mais importantes de todo o curso. Nela apresenta-se uma abordagem bíblico-teológica da Eucaristia, inspirando os participantes a uma nova atitude perante a celebração do Mistério Pascal. São poucos os jovens que vão na missa. Você vê nas cidades grandes, às vezes você vai numa missa e não tem jovem. Tem criança, tem adultos e tem... Né? Dependendo do bairro. E onde você não tem um trabalho organizado de evangelização dos jovens, o jovem não participa. A Eucaristia sempre ocupou um lugar de destaque nos documentos da Igreja. O Concílio Vaticano II afirma que ela é o centro, ápice e fonte de onde decorrem todas as graças na Igreja. Isto é algo muito sério e importante. Por um lado, constatamos muitas celebrações que são cansativas, mal preparadas com sermões longos e não dizem nada para a vida do jovem. Devemos melhorar nossas celebrações, melhorar as leituras, a música, o sermão e abrir espaços para a participação criativa dos jovens. Para motivar e evangelizar a atual geração de jovens, as celebrações que organizamos devem envolver a pessoa toda do jovem, não somente o intelectual. A cultura pós-moderna ressalta a centralidade dos sentimentos. Nas celebrações, celebramos o mistério da obra de salvação de Deus em nossas vidas, envolvendo o racional, o simbólico, a afetividade, a imaginação, a criatividade, o lúdico, o corpo e o universo. Por outro lado, há perigo de entender a missa como entretenimento. A missa não é um show fazendo concorrência com outros shows por aí. Se entendermos a missa como entretenimento, temos que fazer concorrência com a TV e o futebol para conquistar uma plateia.
Daí, para muitos jovens, participar da missa dominical é igual a assistir um mesmo filme toda semana. A necessidade de ajudar o jovem a cultivar uma espiritualidade eucarística, aprofundando o significado catequético da missa, celebrando bem, mas também aprendendo a conviver com certa rotina que faz parte das coisas mais profundas da vida humana. Mas qual é o sentido verdadeiro da Eucaristia? Para valorizar a missa, é preciso compreender a Eucaristia como ceia e como sacrifício. É preciso entender também a função antropológica dos símbolos e dos rituais, que respondem a necessidades profundas de comunicação com a divindade, com o sagrado, e que confirmam os valores que nos dão identidade pessoal e coletiva, e nos confirmam como povo chamado por Deus a uma aliança eterna. A Eucaristia deve ser encarnada na vida do povo. Não deve ser como os rituais vazios, como aqueles criticados pelos profetas do Antigo Testamento e por Jesus no Novo Testamento. A Eucaristia que celebramos não é só a passagem da morte física de Jesus para a vida. É também a passagem de todas as situações de morte em nossa sociedade para uma situação de vida. Esta celebração é complexa e envolve muitas pessoas. Portanto, aconselha-se uma equipe especializada que irá preparar antecipadamente todos os detalhes da ceia para que o momento seja rico em aprendizagem e em vivência espiritual. Um livreto da ceia pascal publicado pelo CCJ detalha tudo o que precisa ser providenciado e também traz sugestões de como organizar a equipe. Os organizadores e participantes da ceia pascal deve ter em mente o caráter celebrativo da atividade, preparando o ambiente de forma a favorecer a vivência da espiritualidade que o momento exige. A equipe responsável pela preparação da ceia pascal deve conhecer previamente todos os detalhes da celebração, incluindo os papéis que serão executados por cada um e os materiais necessários. A Igreja Católica, conservando essa bela tradição, inicia a cerimônia da Vigília Pascal com a bênção da luz, símbolo da vinda do Cristo, o Messias, a luz do mundo. Também, o uso das velas nos altares tem sua origem nesse antigo costume israelita. A celebração é um dos momentos mais marcantes quando há um processo de introspecção e envolvimento dos participantes, com as cenas, textos bíblicos e símbolos pascais. Que a luz da vossa bondade brilhe sobre todos nós. Por isso, é importante que todos tenham um livreto da ceia em mãos. Assim, evita um ambiente disperso e contribui para um clima silencioso, de concentração e de interiorização. Como vimos no estudo dos textos bíblicos, a primeira missa foi instituída por Jesus Cristo dentro do contexto de uma ceia pascal judaica. A ceia pascal é o memorial do êxito, do evento mais importante do Testamento, o Êxodo. A instituição da Eucaristia dentro da ceia pascal foi para dar continuidade ao mesmo tema de liberdade. Na ceia pascal, celebramos a ação de Deus que entra na história humana do seu povo e se coloca ao seu lado, na luta pela libertação política e social. É uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O Senhor diz a Moisés: Eu vi a aflição do meu povo,
de si para livrá-lo. Deus se mostra presente nos acontecimentos de nossa vida pessoal e social, colocando-se ao lado das forças da vida. Ele dá a todos os homens do mundo, pois eterno é seu amor e santo é o seu nome. Em seguida, normalmente serve-se o jantar, procurando manter o clima de partilha e reflexão. Mistério Pascal, estudo dos textos fundantes da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Este é o tema deste trabalho, feito nos pequenos grupos. A Bíblia é a grande referência para este momento. O documento de Puebla afirma: a evangelização é a missão fundamental da Igreja. Não é possível o seu cumprimento sem que se faça um esforço permanente para reconhecer a realidade de adaptar a mensagem cristã ao homem de hoje, de forma dinâmica, atraente e convincente. Os cursistas são divididos em 4 grupos. 2 desses grupos estudam vários aspectos da Via Sacra de Jesus e procuram trazer uma mensagem atual na forma de dramatização. O terceiro grupo estuda os textos relacionados à ressurreição e também elabora uma dramatização. E o 4º grupo fica encarregado de apresentar um teatro de sombras sobre a ressurreição. Os textos e as explicações detalhadas de cada um dos grupos podem ser encontrados em um anexo no livro do CDL. Cada dramatização deve durar no máximo 7 minutos. Elas são apresentadas durante a celebração eucarística que encerra o 2º dia. A celebração é como um coroamento do tema da Eucaristia. É um momento de síntese, de silêncio e de oração, depois de um dia recheado de palestras e estudos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Nesta celebração eucarística, Nova Ceia Pascal, os grupos apresentam os textos bíblicos que estudaram. Esta apresentação é feita em forma de teatrinhos, no momento do rito da palavra. Nós, nossas crianças. Na homilia, o sacerdote explica o significado da ressurreição. Crer na ressurreição é crer que as forças da vida vencem as forças da morte. Que apesar das aparências, o bem vence o mal. A luz vence as trevas. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Em seguida, o sacerdote convida os jovens a dizer, a partir das suas experiências, onde acontece a ressurreição de Jesus hoje, na sua vida particular, e onde aparecem as sementes da ressurreição na sociedade, onde o jovem vive.
Nesse clima de união e amor, terminamos o segundo dia, na certeza de que Cristo ressuscitado habita em nossos corações e nos fortalece sempre na caminhada. A gente encontra aqui pessoas iguais a gente, que lutam pelos mesmos objetivos, que têm dificuldades igual a gente, que conhecem a PJ e você vai compartilhando informações. Nós temos a juventude, temos um clamor jovem e muitas vezes não temos um sistema organizado para poder saber trabalhar com esse jovem. E o CDL nos ajuda a tentar fortalecer, né, em buscar mais jovens, ser líder realmente. Não deixar que eles se desanimem na caminhada, né? Que a gente também tem que dar uma força para eles não desistirem. E hoje em dia a única forma de evangelizar o jovem é através do próprio jovem. Porque cada vez que a gente experiencia algo novo e quando este algo novo envolve a gente de uma tal forma que nos faz sentirmos família, isso assim é único. E o CDL ele tá sendo isso. A juventude é a flor que vai desabrochando conforme também o ambiente onde ela está. E ela pode sair muito linda e ela pode também ficar atrofiada. A Pastoral da Juventude é um meio de ajudar a desabrochar. Essa sessão de relaxamento e meditação orientada tem como objetivo facilitar a experiência de oração em que o jovem se encontra com todas as dimensões de sua personalidade, intelectual, sentimentos e imaginação. Utiliza-se da respiração para facilitar o silêncio e a concentração interior. A meditação enfoca a importância do perdão, algo que mexe com a vida de todos os jovens. O texto no anexo do livro fornece todo o roteiro deste momento. É importante que não haja circulação de pessoas durante a meditação. Assim, quem chegar atrasado não poderá participar. Este é o quarto tema de nosso terceiro bloco, a dimensão da formação integral. A espiritualidade que propomos engloba todas as dimensões da vida do jovem. Quando ele não consegue se relacionar bem com alguma dessas partes, torna-se confuso e desnorteado. Quem trabalha com a formação precisa estar atento às 5 dimensões. Cada dimensão corresponde a uma relação da pessoa. Elas podem ser assim divididas: dimensão psicoafetiva, relação consigo mesmo; dimensão psicossocial, relação com o outro; dimensão mística, relação com Deus; dimensão sociopolítico-ecológica, relação com a sociedade; e dimensão de capacitação, relação com a ação. Queremos propor uma espiritualidade que abarca todas as dimensões da vida do jovem e evitar reducionismos que restringem a pastoral ao espiritualismo, a uma clínica psicológica ou a um partido político. Na formação para o discipulado, é necessário partir de uma formação integral. Quem trabalha na formação de jovens necessita estar atento às 5 dimensões.
Este é o quinto e último tema deste bloco. Falar de espiritualidade às vezes soa como algo chato, coisa de velho ou algo superado em nosso mundo atual. Bem, esse é o desafio dessa palestra. Mostrar ao jovem de hoje que a espiritualidade dá um sentido mais profundo à vida, dá mais entusiasmo de viver. Nos grupos de jovens é fundamental um tempo para o aprofundamento dessa espiritualidade, seja através da oração, retiros e na vivência intensiva da Eucaristia. No início da palestra, para conscientizar os participantes da importância da espiritualidade, o palestrante pode começar aplicando a dinâmica papeizinhos prioritários. 8 papeizinhos são distribuídos para cada participante. O palestrante pede para escrever em cada papelzinho uma das 8 coisas que são mais importantes e dão sentido para a sua vida. O palestrante pede 4 vezes aos participantes para tirarem um papelzinho que achar menos importante e colocar de lado. Cada vez pergunta se sem ela dá para continuar tocando a vida. Quando ficarem com somente 3 ou 4 papelzinhos na mão, o palestrante pergunta: como sentiram quando estavam tirando elementos importantes da sua vida? A seguir, o palestrante inicia sua palestra dizendo que a espiritualidade é isso. É algo muito simples. Vem da palavra espírito. É o espírito que te move, que te dá direção, gosto e alegria na vida. É o que você coloca no centro de sua vida. Se você colocar o poder, o dinheiro, o prazer, os amigos, a família, a carreira como centro de sua vida, então isso é o seu Deus. Trata-se de um Deus ídolo, não é um Deus de Jesus Cristo. Deus é o que você coloca como o absoluto na sua vida. Por outro lado, quando se coloca o Deus de Jesus Cristo como o centro, outros elementos importantes da vida mantêm uma posição de equilíbrio e têm um valor mais profundo. Nesta palestra deve ficar bem claro que a espiritualidade é parte central da vida, não é um bem descartável. Se há crise, não é da espiritualidade, mas da maneira tradicional de se viver a espiritualidade. Os valores permanecem, e entre eles podemos citar Deus como Senhor absoluto da vida, o seguimento de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a opção pelos pobres, a oração pessoal e comunitária, entre outros. A psicologia nos chama a atenção para o fato que, quando não há continuidade com o passado, o ser humano tem a experiência de fragmentação e de perda de identidade. Seu eu se torna muito difuso. Há elementos da espiritualidade cristã que podem mudar porque são resultados de uma determinada cultura. Outros elementos não. Por isso, numa nova espiritualidade moderna que é atraente para os jovens, podemos mudar as devoções e elementos secundários, mas mantemos os valores essenciais. Chegamos ao quarto bloco de nosso curso. Vamos aprofundar juntos algo que talvez seja o maior desafio para o jovem, não somente de hoje, mas de todos os tempos: definir um projeto de vida. Sabemos que isso não é fácil. As decisões tomadas nesta fase da vida vão repercutir no futuro. São decisões sobre estudo, trabalho, carreira, valores, família, opções de fé e pastoral, enfim, opções que vão definir a qualidade de vida posterior. Quem não aprende a desenvolver um projeto de vida fica sem rumo, torna-se imatura e estaciona na fase da adolescência. Para ajudar nessa definição, o CDL propõe 2 temas para o estudo: a vocação geral e a vocação de especial consagração e a vocação matrimonial. Cada uma delas tem características próprias, seus desafios e suas particularidades. Vamos agora ver cada uma detalhadamente.
quando a gente não entende da vida, o que acontece? Você anda sempre de carona. Você não pega a sua vida, coloca nas suas mãos para caminhar e dar uma direção à sua vida. Então, todos nós devemos dar uma direção à nossa vida, organizar para poder viver. Então, a vida é um presente que Deus nos deu. Infelizmente, tem gente que já jogou a vida fora. A palestra apresenta a vocação geral de batizados e a vocação aos diferentes ministérios dentro da igreja, inclusive a vocação do leigo no mundo. A vocação religiosa é uma radicalização da vocação cristã de batizados. É importante que a pessoa que faz esta palestra tenha vivência de vocação de especial consagração e deve dar testemunho pessoal de como encara e vive esta vocação. O conteúdo desta palestra é formado pelos seguintes tópicos: trabalhar a vocação num sentido amplo, contexto dos diversos ministérios, vocação laical, vocação de especial consagração. A qualidade dos candidatos depende do modelo de igreja apresentados aos jovens, o discernimento das motivações dos candidatos, um plano de trabalho conjunto entre pastoral vocacional, pastoral da juventude, catequese e movimentos. A animação vocacional procura levar o jovem a viver a sua vocação específica de leigo, de transformar a sociedade com os valores do Evangelho. Ao mesmo tempo, procura acompanhar as vocações de especial consagração que surgem dentro de um contexto mais amplo, de despertar dos diferentes ministérios. Se em vez de apresentar um modelo de igreja-comunidade e ministerial, apresentamos um modelo de igreja mais clerical e distante dos problemas do povo, corremos o risco de atrair mais jovens, menos dinâmicos, mais passivos e alguns com problemas psicológicos de identidade e de projeto de vida. Corremos o risco de atrair jovens fascinados pelos poderes sagrados. Os jovens buscam modelos e referências para a sua vida. O contato com cristãos e cristãs que vivem com coerência aos valores do Evangelho é muito importante, pois, como diz o ditado, as palavras comovem e os exemplos arrastam. Agora, quero que vocês entendam o seguinte: tudo isso que está acontecendo é uma consequência lógica do meu trabalho na luta e defesa dos pobres, em prol do Evangelho. Nessa dinâmica são apresentados 4 testemunhos: uma jovem, um padre, uma irmã e um bispo. A sexualidade humana é uma força poderosa de prazer, mas também de frustrações. Nossa sociedade trata a sexualidade ora como um tabu, ora como algo independente de um sistema de valores. Isso gera muitas dúvidas e confusão, ocasionando relacionamentos sem qualidade, frustração, sofrimento e até tragédias pessoais. Esta palestra procura mostrar como a sexualidade pode estar integrada a um projeto de vida. O debate que segue é um espaço para os jovens colocarem suas preocupações e dúvidas e chegarem à conclusão da importância da educação sexual, que seja baseada na liberdade e não no medo. Leve ao amor e à responsabilidade. Não corroa relacionamentos interpessoais. Tenha Deus como fonte de inspiração. Não existe nenhuma ação sem consequência. Isso vocês devem estar cientes, né? Com a nossa vida, a nossa experiência, nós não estamos aqui na posição de querer ensinar nada para ninguém. Tá? A única coisa, a nossa missão é que vocês vejam no nosso casamento um exemplo de uma vocação. Os desejos também começam aqui, ó. Eu olho, desejo, vai lá para o cérebro e volta para o corpo. Para os homens é mais rápido, né? Olhou, desejou, subiu. Né? E aí, o que fazer? Às vezes sobe no lugar indevido. Né? O casal que conduz esta sessão precisa encontrar um equilíbrio. Há, por um lado, o desejo dos jovens de participar, colocando suas dúvidas e opiniões, e a necessidade.
Há, por outro lado, o desejo de passar conteúdo e informações através de uma palestra formal que possa iluminar opções futuras e elaboração de seu projeto de vida. Segue algumas perguntas que podem ser usadas para estimular a discussão em plenária, em grupos ou usando a dinâmica do cochicho a dois. Como seus colegas encaram a relação entre sexualidade, namoro, casamento e família? Como você encara esta relação? Quais são os seus planos para o futuro em relação ao casamento e família? Como seus colegas reagem diante de uma gravidez indesejada? É importante que o casal responsável pela palestra tenha um bom conhecimento do assunto, pois muitas perguntas podem surgir. O livro do CDL traz um anexo com informações detalhadas para a preparação desta palestra. Uma das principais razões para a crise da pastoral da juventude em muitos lugares é a falta de preparo técnico dos líderes que deveriam acompanhar os processos de evangelização da juventude. Neste quinto e último bloco, vamos tratar a questão da capacitação técnica e procurar responder os desafios lançados pelo documento 85 da CNBB. Como me organizar através de um consistente projeto pessoal de vida? Como administrar meu tempo? Como organizar as estruturas de coordenação que facilitam o acompanhamento sistemático, a comunicação, o aprofundamento e a continuidade? Como coordenar uma reunião de grupo e assegurar conclusões concretas? Como montar um curso? Como avaliar e acompanhar sistematicamente, no dia a dia, os processos grupais de educação na fé? Como planejar e avaliar a ação evangelizadora? As habilidades são necessárias para acompanhar as estruturas de apoio para o processo de evangelização dos jovens. Sem essas habilidades, os projetos pastorais não caminham. Nós não estamos acostumados a fazer a autoavaliação de nossas atitudes e ações, sobretudo de nossa capacidade de liderança. Corremos o perigo de estar sempre jogando a culpa de nossas limitações nos outros, e assim eliminamos uma oportunidade importante de crescimento. Sem a capacidade de autoavaliação, paramos no tempo e não desenvolvemos nosso potencial de liderança. Essa dinâmica tem como objetivo facilitar a consciência de nossas qualidades fortes e nossos pontos fracos, para que possamos melhorar nosso empenho. Cada participante recebe o texto intitulado Autoavaliação das minhas habilidades como líder de grupo. Em silêncio, cada pessoa faz a leitura das habilidades, sendo que cada uma delas será pontuada numa escala de 0 a 5. Nesta dinâmica, partilha-se o teste preenchido na autoavaliação pessoal. Ela pode ser realizada em uma sala com as pessoas sentadas ou em espaço aberto quando houver local adequado. 2 círculos concêntricos são formados, os 2 com o mesmo número de participantes. Os jovens do círculo externo devem ficar voltados para o centro e do círculo interno voltados para fora. Cada participante deve permanecer de frente com o outro, tendo seu texto nas mãos. Os jovens têm 5 minutos para conversar com a pessoa à sua frente sobre a primeira questão que se encontra na última página do texto. Ao final do tempo, o coordenador dá um sinal e os participantes da roda interna dão um passo à direita. Isso se repete a cada nova pergunta. Ao final, o monitor faz uma breve avaliação espontânea, perguntando ao grupo o que eles acharam e aprenderam com essa dinâmica. Tudo para começar a nossa noite!
a noite cultural é uma dinâmica integrada dentro de toda a proposta pedagógica do curso. A cultura popular pode ser fonte de identidade e de comunidade. A noite cultural deve elevar o nível do curso e, portanto, é importante evitar situações constrangedoras que tendem a rebaixá-la. Ao mesmo tempo, as apresentações não devem ser pesadas e chatas. Trata-se de um momento de relaxar dentro de um curso que é muito intenso. O curso é puxado e ninguém é de ferro. Quando bem preparada, a noite cultural pode ser um dos pontos altos do curso. Enviados por nós que representam a renovação. Boa noite, bom demais da conta. Já que eu ouvi falar na cidade, compadre. Qual cidade? Ah, cidade qualquer. Bem, com essa alegria, criatividade e descontração, encerramos o terceiro dia de nosso curso. Aproveitem para curtir um pouco os artistas e arteiros que estão no meio da nossa juventude. Bom divertimento! Abandonado. Aqui dentro, do lado de fora. O sapo se manchou, o trabalho correu, porque o ribeirão secou. Agora E jovem desempregado, isso não é só uma rima. Precisa de incentivo, precisa de autoestima. Quero sugar do trabalho, no dia a dia seu povo quer fazer a diferença. Ele quer ser gostar dessa versão, né? A versão agora é a... Essa música não é repetitiva. Essa música não é Chegamos ao quarto dia de nosso curso. Nos 3 primeiros dias, trabalhamos a formação, espiritualidade, projeto de vida e nossas habilidades como líderes. Foram várias palestras e dinâmicas que nos enriqueceram e despertaram em nós o compromisso com a construção do reino de Deus. Um curso como esse só é possível a partir de uma distribuição equilibrada das atividades ao longo dos dias. O segmento do cronograma e a administração do tempo são fundamentais. Em nosso quinto bloco, vamos tratar exatamente deste tema: como administrar o tempo. Um uso racional do tempo pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Ao longo dos anos, observamos que se um líder não cultiva esta habilidade, as coisas não caminham e a improvisação e a desorganização acabam levando à frustração, ao desânimo e ao abandono da pastoral. Num primeiro momento, aplicamos 3 dinâmicas para despertar nos jovens a necessidade de se aperfeiçoar nesta área. Num segundo momento, há uma palestra que apresenta sugestões concretas de como administrar seu tempo. Segue a sequência pedagógica. Dinâmica 1. Teatrinho sobre um líder desorganizado, mais um debate. Dinâmica 2. Teste. Autodiagnóstico de como você administra o seu tempo. Dinâmica 3, a fábrica de envelopes. Palestra, em seguida, como administrar seu tempo. Para trabalhar o tema da organização pessoal e a capacidade de administrar o tempo, esta e as outras 2 dinâmicas a seguir têm como finalidade criar uma situação de aprendizagem em que os jovens aprendem fazendo e avaliando. A dinâmica prepara o terreno para a teoria, que vem logo em seguida, e cria consciência que a desorganização na pastoral da juventude gera frustração,
falta de credibilidade e desmobilização. O que é isso? Gente, só um minutinho. Aqui, me liga daqui 5 minutinhos que eu tô escutando aí. Ó, o negócio é o seguinte, você consegue tirar um carro, meu Jack pegou a pata, então não posso ir a pé. Beleza, mas onde você tá indo? Eu tenho que resolver o preparou. Um grupo de jovens previamente treinado apresenta um teatrinho com diferentes cenas em que desorganização de um jovem coordenador cria situações de constrangimento e de frustração. O grupo pode seguir o modelo de apresentação contido no anexo, mas baseado na sua experiência pastoral. O teatrinho não deve durar mais de 10 a 15 minutos. Então, a ideia aqui era mais ou menos fazer um contraponto com o que nós vimos ontem. Ontem nós falamos bastante sobre as habilidades e hoje a ideia era mostrar a falta de habilidade. Mas esses tipos de coordenadores não existem na nossa paróquia. Depois da apresentação, o monitor responsável comenta as cenas e confronta com a realidade dos participantes. Também são discutidas as consequências, causas e soluções da improvisação e desorganização para a pastoral da juventude. Este teste é muito importante, pois leva os participantes a tomarem consciência de suas falhas na organização pessoal e assim possam corrigi-las. Trata-se de mais uma dinâmica que prepara o caminho para a palestra que virá mais adiante. Neste teste, o jovem se identificará com um dos 4 estilos de administração do tempo: bombeiro, disperso, indeciso e perfeccionista. O monitor responsável distribui as folhas do teste para cada cursista e pede para olhar somente a primeira folha. Ele explica que isto não é uma prova, trata-se de uma ferramenta para ajudá-lo a se conhecer melhor e descobrir as habilidades que lhe estão faltando, habilidades que você pode adquirir. Os participantes devem ler a afirmação e assinalar numa das colunas do lado direito se a informação, no sentido geral, é verdadeira ou falsa. Há somente 10 minutos para responder as 24 afirmações. Portanto, não deve pensar muito. Quando todos terminarem, o monitor responsável pede para virar a página. Em seguida, orienta os participantes a circular os números cujas respostas foram verdadeiras. Cada coluna é somada e os totais são transferidos para a tabela ao lado. Após a identificação do estilo de cada um, o monitor anima um debate de uns 15 minutos sobre os vários estilos de administração do tempo: bombeiro, disperso, indeciso e perfeccionista. O objetivo deste exercício foi de descobrir nossas falhas para que possamos corrigi-las. Não devemos ficar desanimados se o quadro final ficou muito negativo. No curso, vamos indicar ferramentas que ajudem você a superar essas falhas. O coordenador ou coordenadora explica que o texto Resumo dos Sintomas de Desperdício de Tempo, que se encontra no livro, pode ser lido após o curso. Nesta dinâmica, você vai precisar de régua, envelope pequeno, tesoura, cola, um pedaço de cartolina, lápis e borracha. Este kit de material deve estar sobre cada mesa e ao redor delas 6 a 8 cadeiras para acomodar os diferentes grupos. Quando os grupos estiverem sentados ao redor das mesas, o monitor passa as seguintes orientações. Cada grupo constitui uma fábrica de envelopes. Eles deverão fabricar, em 15 minutos, 10 envelopes com as 10 folhas de sulfite que estarão sobre as mesas e a partir do modelo que lhes foi entregue. Os materiais que estão sobre a mesa são os únicos que poderão ser utilizados. E aí depois a gente corta e cola.
Ao terminar o tempo, o coordenador pede para o cliente, em cada mesa, recolher os envelopes fabricados. O cliente avalia os envelopes produzidos, os compara ao modelo e decidirá se vai comprar ou não. Somente serão aceitos os que estiverem muito parecidos ao modelo, ou seja, com qualidade aceitável pelo cliente. Eu recebi 2, está mal colado, não tem símbolo, não. Recebi 4, mas estão abertos, sem símbolo, não compro nenhum. Recebi 4, mas palhaçada, né? Então, os clientes não compraram nada. O que aconteceu? Uma estratégia. Faltou a estratégia. Que foi todo mundo em cima da mesma tarefa. Vamos cortar. É feita uma avaliação do que foi aprendido e a relação desta aprendizagem com o dia a dia da pastoral, como, por exemplo, a importância do trabalho de equipe, de uma boa coordenação, de um planejamento com metas e prazos. É importante também o espírito de equipe criado, o crescimento pessoal, o espírito de comunidade e os valores do evangelho que foram assimilados. Depois da análise, o grupo é convidado a repetir a dinâmica. O material é trocado e são dadas novas instruções, levando-se em conta as lições aprendidas com a primeira experiência. Esta dinâmica deve evidenciar a importância da coordenação, do planejamento, da administração do tempo e do trabalho em equipe. No entanto, também deve ficar bem claro que organizar um trabalho pastoral é diferente de organizar uma empresa. Na pastoral existem outros valores, além da eficiência, que devem ser levados em conta, tais como o espírito de equipe, o crescimento pessoal, o espírito comunitário, o perdão, a solidariedade e tantos outros valores apresentados no Evangelho. A organização pessoal e a capacidade de administrar o tempo podem ser aprendidas. Há hábitos que podemos adquirir e técnicas que facilitam a eficácia de nossa ação pastoral. A capacidade de administrar o tempo pode melhorar a qualidade de nossa vida, evitando o estresse e a frustração causados pelo fracasso de nossos empreendimentos. São indicadas sugestões concretas que podem melhorar a qualidade da nossa vida, contrabalanceando as diferentes necessidades humanas, como o trabalho, o lazer, o estudo, a ação pastoral, a participação na comunidade, na família e a espiritualidade. O CDL segundo nível tem por objetivo ser um curso intensivo sobre o projeto da Pastoral da Juventude, aprofundando temas importantes contidos no documento 85 da CNBB. Temos muitas palestras, dinâmicas e uma diversidade de atividades. Devemos, por isso, ficar atentos para não perdermos a visão global, tendo sempre presente a meta onde queremos chegar. Há sempre a angústia no final. O que fazer? Por onde começar? A palestra que segue é uma síntese do CDL segundo nível e procura indicar algumas pistas pastorais concretas para aliviar esta angústia, para não ficar perdido no meio de uma grande quantidade de ideias, de experiências e de dinâmicas. A percepção da complexidade e do tamanho do trabalho a ser feito pode paralisar os jovens. Os jovens podem terminar o curso percebendo diferentes árvores, mas não enxergando a floresta. Esta palestra tem como meta apresentar um resumo das ideias mais importantes do curso, para facilitar uma síntese e visão do todo. Outra questão importante é por onde começar. Não basta o CDL segundo nível gerar um entusiasmo e desejo de se empenhar mais fortemente. Aqui o ditado popular nos ajuda a manter a perspectiva. Não é necessário ficar muito tempo ajeitando as melancias na carroça. É importante começar. E no andar da carroça, as melancias vão se ajeitando.
Na Pastoral da Juventude, as diferentes peças vão se ajeitando com o tempo. A palestra oferece 16 pistas pastorais para fortalecer a Pastoral da Juventude. Por onde começar dependerá das pessoas e da situação concreta de cada comunidade ou diocese. Estas pistas são: dar prioridade à experiência sobre a teoria, promover projetos concretos que dão resultados imediatos e motivam os iniciantes, organizar encontros e cursos para atingir mais jovens, voltar às bases e renovar as estruturas de coordenação, buscando um equilíbrio entre participação e eficiência, valorizar na mesma intensidade o protagonismo dos jovens e a experiência de assessores adultos, a gradualidade que respeita as etapas no processo de formação, trabalhar com grupos pequenos e também promover eventos de massa, oportunidade de uma nova síntese que integra o emocional, o racional, o simbólico, a afetividade, o corpo e o universo. Promover a formação integral, tendo em mente as 5 dimensões. Enfocar a centralidade de Jesus Cristo. Administrar os conflitos internos e externos. Trabalhar o pluralismo junto às diversas pastorais e movimentos. Aprender a administrar o tempo obtendo eficácia e qualidade de vida. Fortalecer o hábito da leitura. Despertar uma consciência crítica em vista de uma cidadania que integra o ideal individual com o ideal coletivo. Integrar a sexualidade num projeto amplo de crescimento e maturidade. Agora, o monitor, junto com os participantes, olhando o painel completo, vão relembrando aspectos importantes de cada momento. Esta revisão facilita o próximo passo, a avaliação. A avaliação é importante para melhorar futuros cursos e o desempenho dos monitores, indicando os pontos positivos e negativos. O monitor orienta que a folha de avaliação deve ser preenchida com cuidado e sem pressa. Se sobrar tempo, pode também fazer uma breve avaliação oral, perguntando se alguém tem algo para comentar sobre o que aconteceu no curso. Neste final de curso, celebramos a experiência do CDL segundo nível em ação de graças ao Pai que nos consagra pelo seu Espírito, com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. O curso ajudou a iluminar nosso caminho, nos deu novo sentido para nossas atividades, estreitou laços de amizade e confirmou nossa opção pessoal e comunitária de anunciar Jesus Cristo aos jovens. Nesta celebração, vocês jovens serão enviados de volta para suas comunidades e dioceses em missão. Refletiremos sobre 2 temas do Novo Testamento. O primeiro tema é o diálogo de Jesus com a samaritana, em que ele gradativamente abre seus olhos e seus horizontes para construir um novo projeto de vida. Este é o caminho que começamos a construir nesse CDL e que de agora em diante marcará para sempre o restante de nossa caminhada. O outro tema é o primeiro envio dos apóstolos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio.
final da celebração, é feita a entrega do certificado do curso e do anel de tucum com o símbolo de compromisso. E assim concluímos o curso de Dinâmicas para Líderes segundo nível. Somos agora enviados como missionários e missionárias de volta às nossas comunidades, paróquias e dioceses para despertar nos jovens o desejo de construir uma igreja mais dinâmica e uma sociedade mais solidária. O caminho que percorremos aqui neste CDL servirá de referência para a caminhada nossa de sempre. Coragem e bom trabalho para vocês!